Há coisas sobre as quais nós falamos tantas vezes que acabam por se tornar comuns e até parecem perder a sua verdadeira importância. Seríamos, por acaso, capazes de quantificar as vezes que já aqui falamos, por exemplo, da igreja fundada por Jesus ou da Arca de Noé? Quantas vezes já falamos da igreja? Quantas vezes já falamos da Arca de Noé? Qual a importância que damos à igreja de Cristo? Que significa para nós a igreja? Que aprendemos acerca da Arca de Noé? Que significado tem para nós hoje a Arca? Que importância lhe damos no contexto bíblico? Ainda podíamos perguntar, há por acaso alguma relação entre a Arca de Noé e a Igreja de Cristo? Podemos encontrar algum paralelismo, ou seja, alguma semelhança entre a Igreja e a Arca? O que era, como era e para que serviu a Arca? A Arca era uma embarcação construída sobre a orientação de Deus. Tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura. Tomando esta medida, o côvado, como tendo 18 polegadas, a Arca de Noé teria 148 metros de comprimento, 15 metros de altura e 25 metros de largura. Isto seria igual a um transatlântico dos nossos dias. Nesta embarcação, como todos nós sabemos, entrou Noé, sua família e todos os animais, répteis e aves, segundo as suas espécies. E durante 150 dias, todos permaneceram dentro da arca, pois as águas do dilúvio cobriam toda a face da terra. Podemos imaginar, na verdade, o tamanho da arca? E por que uma embarcação com estas dimensões enormes, carregada de pessoas, de animais, de alimento e o próprio peso da arca, por que esta embarcação se manteve sobre a água, sem a tecnologia dos nossos dias? Como é que se pode manter à superfície durante 150 dias, resultando na salvação de todas as criaturas que se encontravam lá dentro? Só podemos encontrar uma resposta, irmãos. Noé e sua família construíram a arca durante 120 anos. Mas o grande engenheiro, o grande arquiteto, o grande projecionista foi Deus. Deus salvou a Noé e sua família. A arca foi o meio usado por Deus para a salvação. Noé entrou na lista dos heróis da fé por causa da sua obediência, por causa da sua confiança no Senhor. O escritor de Hebreus resume este acontecimento da seguinte maneira, em Hebreus capítulo 11, versículo 7, ele diz o seguinte, Hebreus 11, 7, pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Podemos encontrar alguma semelhança entre a Arca de Noé e o Titanic? Já ouviram falar do Titanic? Bom, a Arca foi construída por um homem que era temente a Deus e que humildemente deu ouvidos ao aviso de Deus, o seu Senhor. O Titanic
esse formidável navio, potente, majestoso, foi construído por uma empresa que se chamava White Star Line, utilizando o maior prodígio da engenharia do princípio do século XX, gastando naquela época 1.500.000 libras, um valor que só por si, segundo pensavam os construtores, garantia a máxima qualidade e ausência de qualquer risco. A arca foi comandada por um homem completamente submisso à vontade do seu Senhor, confiando no seu divino poder e na sua divina sabedoria. O Titanic tinha por capitão um ufano e orgulhoso homem que considerava aquela embarcação insubmergível, isto é, incapaz de se afundar ou de ser afundado. A arca permaneceu durante 5 meses sobre a superfície das águas, chegando ao fim com todos os seus passageiros salvos. O Titanic, o orgulho e vaidade dos homens, arborando uma aura de infunda debilidade e segurança máxima, durou apenas 4 dias sobre as águas. Decorridas apenas 2 horas e meia após o impacto contra o iceberg, as 46.000 toneladas do Titanic mergulhavam no abismo das águas do Atlântico Norte e com ele se perderam 1.513 vidas. Há quem diga que alguém disse a respeito do Titanic o seguinte: nada, nem ninguém, nem mesmo Deus pode qualquer coisa contra este navio. A verdade é que se foi na sua primeira viagem. Depois de tudo isto, que ideia temos nós sobre o que é a Igreja, irmãos? Qual a sua importância? O que significa para nossas vidas? Há algum paralelismo, alguma semelhança entre a Igreja e a arca? Nos dias de Noé, Deus julgou o mundo, destruindo toda a vida à superfície da terra, porque o Senhor viu que era grande a maldade do homem na terra e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então o Senhor Deus disse: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Muito mais tarde, Paulo diz o seguinte: pela graça sois salvos. Notem. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele e sua família, 8 pessoas se salvaram dentro da arca. E Paulo diz, a palavra do Senhor diz, que pela graça somos salvos. Louvado seja o Senhor, porque pela fé e pela obediência à verdade, também pela graça de Deus, um dia fomos salvos. Não merecíamos, não merecemos nada, mas pela graça de Deus estamos aqui. Um dia Deus vai trazer juízo sobre toda a face da terra. A palavra do Senhor claramente diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1 e nos versículos 7 a 9, diz a Sagrada Escritura o seguinte: 2 Tessalonicenses 1, 7 a 9. Diz assim: e a vós que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder em chama de fogo, e tomar vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus, os quais sofrerão como castigo a perdição eterna, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Um dia, o Senhor vai trazer juízo sobre toda a face da terra. Quem se salvará? Onde devem estar os salvos para não serem condenados com o mundo? Naqueles dias em que Deus decidiu destruir toda a criatura vivente sobre a terra, salvando apenas 8 almas, naqueles dias, estas 8 almas se salvaram porque estavam dentro da arca.
onde devem estar os salvos hoje. Para não serem condenados com o mundo no dia do juízo final. Não podemos ignorar isto, irmãos. Fora da igreja, fundada pelo Senhor Jesus Cristo, não há salvação. E podemos dizê-lo com toda a autoridade. Podemos dizê-lo com toda a confiança. Fora da igreja, fundada por Jesus, não há salvação. A igreja é o barco onde navegam todos os salvos. O seu construtor é Deus. O seu capitão é Cristo. Portanto, somente os salvos em Cristo, os que estão no corpo de Cristo, que é a igreja, serão salvos naquele dia em que o Senhor vier para julgar os vivos e os mortos. E como Noé e sua família se salvaram porque estavam dentro da arca, também só os que estiverem dentro da igreja serão salvos naquele dia do juízo final. Escutem, notem bem o que diz o apóstolo Pedro na primeira epístola, no capítulo 3 e versículos 18 a 22. Primeira de Pedro 3, 18 a 22. Notem bem o que diz o apóstolo. Diz assim: porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, segundo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava, nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram através da água. Que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, o qual não é o despojamento da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. O que é que nos diz Pedro aqui? Que a arca Noé foi uma figura para aquilo que é hoje uma realidade, a igreja. E como naqueles dias, fora da arca, não houve salvação, todos pereceram, da mesma maneira, quando Jesus vier, não haverá salvação para quem estiver fora da igreja. Somente na igreja há salvação e vida eterna. Meus irmãos, a igreja está no mundo, mas não é do mundo, como disse Jesus. O mundo é o Titanic, governado por homens orgulhosos, materialmente poderosos, violentos e perversos, que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sobre eles, Deus trará o castigo e a perdição eterna, e para sempre, como diz a Sagrada Escritura, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É o que diz a palavra de Deus. Mas Deus tem providenciado um meio para a salvação do seu povo. Daqueles que têm achado graça aos seus olhos. Para Noé foi a arca. Para nós, repito, é a igreja. A arca foi governada por Noé. A igreja é governada e dirigida por Jesus Cristo. Por tudo isto, e para que não sejamos apanhados a dormir, confiados na grandeza, no orgulho, na vaidade dos homens, na promessa daqueles que tentam enganar os próprios salvos em Cristo Jesus, o Senhor nos avisa com as seguintes palavras que encontramos em Mateus, no capítulo 24, versículo 36 a 39, onde o Senhor diz: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também
na vinda do Filho do Homem. E indo aos versículos 42 a 44, que diz: vigiai. Este é um conselho do Senhor. É o conselho de Jesus, o fundador da sua igreja. Ele diz: vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. A palavra do Senhor diz-nos que a arca, depois de Noé entrar com a sua família, e de todos os animais, um casal, cada animal, cada espécie que estava dentro da arca, diz que a porta foi fechada por dentro. Ninguém que estivesse fora podia abrir para entrar. Ninguém. Da mesma maneira, a igreja está fechada pelo Senhor Jesus. Naquele dia, ou estará fechada pelo Senhor Jesus, naquele dia em que Ele vier para o juízo final. Já ninguém mais poderá entrar na igreja onde estão os salvos, os quais estarão com Cristo para a eternidade. Os de fora não poderão abrir. Ninguém poderá abrir para entrar, porque a oportunidade já está sendo dada e será dada até aquele dia em que vier Jesus. É importante, irmãos, que consideremos a igreja que Jesus fundou e nos mantenhamos firmes dentro dela, para que, como nos dias de Noé, quando a mão do Senhor fechar a porta, não tenhamos que nos lamentar, chorando do lado de fora. Porque do lado de fora, diz o Senhor que haverá choro e ranger de dentes. E ali estarão todos quantos rejeitaram a salvação que Cristo oferece, desprezando tão grande sacrifício que o Senhor fez ao morrer sobre aquela cruz por amor de nós, para que pela fé no seu precioso sangue, todos quantos queiram possam ter vida em seu nome, vida eterna. Só não estará nesta arca aqueles que rejeitam a Cristo Jesus. No dia de Noé, pela fé e pela obediência a Deus, 8 almas foram salvas. Quando Jesus vier para o juízo final, muitas almas, tenho a certeza, estarão para sempre com Ele. Mas quantos chorarão e se lamentarão por não terem aceito a Cristo? Por não terem aceito esta promessa grandiosa, esta oferta tão valiosa que o Senhor vem oferecendo através da sua palavra àqueles que pela fé e pela obediência creem no seu Evangelho. Quantos estarão de fora? Não sei. Mas pelo que vemos, muitos estarão lamentando-se e chorando naquele dia. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida, diz o Senhor Jesus. Que maravilha, que coisa, irmãos! Não é algo de grandioso? Que nós saibamos que temos vida eterna em Cristo Jesus e que já passamos da morte para a vida. Porque a morte do crente não é mais do que um sono, fim do qual despertará para estar com Cristo em seu reino celestial. Os que estão na igreja e são fiéis ao Senhor já passaram da morte para a vida em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Não é uma promessa grandiosa? Vale a pena permanecermos firmes, fiéis àquele que nos amou e que, por tanto nos amar, deu sua vida naquela cruz em sacrifício. E cujo sangue precioso, cujo sangue tão valioso, nos limpa continuamente dos nossos pecados, para que estejamos na presença de Deus em pureza e em santidade, se lhe formos fiéis até ao fim. Porque aquele que permanecer fiel até ao fim, esse receberá a coroa da vida. Louvado seja o Senhor por esta arca, por esta oportunidade, por esta bênção.
que é a sua igreja, fundada pelo Senhor Jesus. Que Deus abençoe, irmãos, e que nós saibamos manter-nos fiéis àquele que foi fiel ao seu compromisso, ao seu propósito, de dar a sua vida por amor de todos nós. Não sei se há anúncios para fazer. Ainda agora saiu daqui, mas... Há um anúncio, vamos voltar aos anúncios. Irmãos, na semana passada, na segunda-feira, entregámos aquele cabazzinho lá embaixo. Entregámos a uma família que está desesperada mesmo. São filhos da nossa irmã Rosa de Paredes. E esta irmã está, coitada, abalada com a situação deles, porque não têm trabalho, nenhum nem outro. Têm 2 crianças e queriam-nos dar leite, queriam-nos dar pão e não têm. Então nós levámos umas compras, levámos umas coisas, estamos aí embaixo, os irmãos viram que estavam ali, levámos e entregámos lá e claro, foi o que pudemos arranjar, foi o que pudemos saber que aquilo não vai durar sempre, não é? Mas pronto. Eu queria dizer aos irmãos que sempre que posso, tragam alguma coisa para juntarmos aí e podermos dar àqueles que têm necessidade. E digam-me, melhor dizendo, os irmãos não fiquem constrangidos. Se têm alguma necessidade, algum irmão aqui tem alguma necessidade, se conhecem alguém chegado que tem uma necessidade verdadeira, nós queremos ajudar. E entre todos não será difícil. Podemos ajudar alguém que tenha fome. Primeiro os domésticos da fé. Como nós sabemos, como nos manda a palavra de Deus. Primeiro os domésticos da fé. Mas também os que estão fora. Porque isso também é um testemunho do nosso interesse por aqueles que necessitam. Portanto, irmão, não vamos desistir do cabaz. Vamos trazendo. Vamos pondo lá embaixo. Se não pode trazer uma garrafa de azeite, traz 1 quilo de arroz, traz 1 quilo de açúcar, 1 quilo de feijão, um frasco de feijão, e, como se costuma dizer, grão a grão. Ora, exatamente. E quilo a quilo, pacote a pacote, vamos enchendo o cabaz para podermos dar algo. E pronto, era isto. E mais aos irmãos, quero dizer que na próxima sexta-feira, temos reunião aqui para... É quarta-feira. Temos reunião aqui para cânticos. Já na quarta-feira passada estivemos aqui, já ensaiámos uns cânticos e, se Deus quiser, vamos continuar até o fim do ano a ensaiar mais uns cânticos. Quem puder vir e gostar de cantar, quarta-feira, 8h30. Ok. Sim, se Deus quiser. Vamos então cantar o hino número 108 e depois peço ao nosso irmão Tadeu que nos dirige em oração ao Senhor. 108. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo alegrar.
Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer este dia de vida e a oportunidade de podermos ter estado aqui reunidos em teu nome. Senhor nosso Deus, que nós possamos meditar a tua palavra, meditar a tua mensagem e possamos compreender que, na verdade, só por Jesus somos salvos e não há outro meio onde nós possamos chegar à eternidade senão por Jesus. Por isso te queremos agradecer, Senhor, por esse sacrifício remidor e por um dia teres tocado em nossos corações e nos teres dado a luz necessária para compreender, para ver, para seguir o caminho que conduz à vida eterna, que é Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, que onde quer que nos conduzas, nós possamos sempre ser um bom testemunho nos nossos atos, na vida que nos concedes, no dia a dia, que o nosso exemplo, que a maneira de nós estarmos nos nossos lares, no trabalho, junto com os amigos, onde quer que nos conduzas, nós possamos ser um exemplo para que o mundo possa descobrir, possa ter luz na sua vida e encontrar o caminho que conduz a ti à vida eterna. Obrigado, Senhor, por termos o privilégio de poder reunir, de poder congregar em liberdade, em amor, e que na verdade nós possamos continuar a ser uma família unida, pronta para te servir, e também, Pai, que nos possamos ajudar uns aos outros e, segundo as capacidades, segundo aquilo que nos concedes, nós possamos ajudar o nosso próximo. Damos graças por tudo, pedimos que nos despeças em paz, cada um para os seus lares, e que nesta semana que hoje se iniciou, nós possamos fortalecer cada vez mais e possamos, onde quer que nós vamos com Jesus em nossas vidas e assim, Senhor, seguir em frente, batalhando e dando as mãos, Senhor, para unidos sermos mais que vencedores com Cristo no nosso meio. Damos graças e pedimos em nome do nosso Jesus. Amém. Só dizer uma coisa, está quase cheio isto, quase. E daqui é porreiro ver que só falta estes lugares, ali um ou outro. Era porreiro conseguirmos encher estes lugares que faltam, porque a vista é fantástica. Bom domingo a todos. Deus os acompanhe. Pai, mete aqui a senha. Mete-se tal, pai. Mete aqui a senha, rápido.